Então, esse estudo que eu vou apresentar hoje e que algumas coisas eu vou pedir ajuda aqui do Marco, ele é fruto, ou ele surgiu a necessidade 2 sábados atrás no nosso NEP, que é feito às 9 horas do sábado, aqui nessa mesma sala virtual, em que a gente tratava do versículo 41 do capítulo 10 de Mateus. Então, os comentários e as discussões foram nos levando para uns caminhos que foram necessários entrar em algumas discussões. Eu vou pedir para vocês um pouco de paciência, porque, na verdade, a coisa foi indo, eu já nem me acho com tanta folha, com tanto papel, que eu tenho, acho que vão 6 ou 7 segunda-feira anotações, porque vou começar a compartilhar minha tela e a gente vai indo daí, porque o meu tempo hoje aqui é mais curto do que o sábado. Não, né? Vemos, mas não te ouvimos, Cris. Mais uma vez, agora dá? Agora te ouvimos e vemos a tela. Tudo certo. Então, agora eu não vou nem respirar mais para não cair mais nada. Então, este estudo, ele pode derivar a gente pode abrir tentáculos, assim, raízes para várias relações, né, que podem ser feitas. E alguns aspectos eu vou repetir o que foi falado no sábado, mas outras coisas são diferentes. Eu aprofundei em algumas outras questões. Aqui são as minhas referências. Primeiro, o versículo 41 do capítulo 10 de Mateus, que está no Novo Testamento. O texto Revelação, da Revista Espírita, de abril de 1866. E o texto A Revelação Espírita, da Revista de setembro de 1867. É importante dizer que esse de 1866, ele é um esboço do capítulo 1 da Gênesis. E o de 67, ele é um esboço do céu e o inferno. Então, assim, dá para notar que é impossível a gente comentar 10% de um desses textos numa hora, né? Tanto que esse segundo texto, ele é dividido em 52 itens que falam de revelação. Mas eu tentei trazer alguns aspectos e, se for o caso, em uma outra oportunidade, a gente pode estudar, aprofundar em outras questões. Para começar, eu acredito que é interessante falar na palavra revelação, né? O que ela significa. Ela vem de revelar, que deriva da palavra véu. Então, é como se a gente tivesse alguma informação, algum fato, algum objeto, alguma coisa escondida embaixo do véu, e o revelar seria tirar esse véu, descortinar, né? Desvelar. Seria descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Ou seja, esta coisa está ali, mas por algum motivo nós não conseguimos ver ou nós não conseguimos entender, né, o que ela está ali. Por favor, se alguém tiver alguma consideração, alguma pergunta, algum complemento, fique à vontade para me interromper a qualquer momento. Então, uma revelação é tornar conhecida uma coisa que não é, ou seja, uma coisa que não é conhecida. E é também ensinar alguém aquilo que não sabe. Então, se a gente for levar isso bem ao pé da letra e no sentido amplo dessa frase, nós nos deparamos com revelações o tempo inteiro, né? Sejam revelações morais, sejam revelações intelectuais, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, as revelações,
ao contrário do que, pelo menos eu me deparei, que eu sempre achei que as revelações ou as profecias, elas se referissem somente ao futuro, elas podem ser tanto do passado, quanto do presente e também do futuro. E é bastante interessante pensar nisso, porque se a gente voltar e pensar um pouquinho no desvelar, no descortinar, as revelações referentes ao passado podem ser fatos ou questões ou teorias descobertas ou encontradas no passado em que a humanidade ou algumas pessoas, algumas populações não tinham a possibilidade de entender, né? Então, essas revelações com relação ao passado é realmente trazer esse significado para a luz, né? Deixar entendido, trazer o entendimento. No presente, essas revelações elas vão nos auxiliar, né, nos nossos afazeres, e no futuro pode, não somente isso, né, mas entre outros aspectos, e no futuro as revelações elas vão nos mostrar uma possibilidade, algumas vezes para que isso não aconteça, para que a gente possa se precaver, rever algumas escolhas, para que isso não aconteça, ou para que a gente consiga adquirir uma calma, uma tranquilidade, uma confiança que não está conseguindo. Importante ressaltar que a característica essencial de qualquer revelação é a verdade. Então, assim, a revelação séria, digamos assim, entre aspas, uma revelação que vem de Deus, ela é uma verdade incontestável em qualquer tempo. Então, por quê? Porque Deus não mente e Deus não se engana. Se for uma revelação que ela não possa ser considerada a verdade verdadeira, então isso é uma opinião pessoal. E é uma questão que a gente deve ter bastante cuidado, porque receber uma revelação ou entrar em contato com uma mensagem que foi transmitida, é necessário que se pense na fonte dessa mensagem, porque a gente sabe que, já viu em outros estudos, que as conexões entre o mundo visível e o mundo invisível se dão a partir das vibrações, né, das nossas conexões mentais. Então, se eu vibro de maneira equilibrada, com o meu pensamento elevado, eu vou receber uma comunicação de uma maneira, e se não é assim tão propício ao bem ou às mensagens de Deus, a gente vai estar desprotegido de certa maneira, e aí, mais do que nunca, o nosso discernimento de espírito encarnado, ele deve entrar em ação. Então, se a gente fala que as revelações também são coisas que aconteceram, teorias que aconteceram no passado, que foram encontradas no passado, um professor seria um revelador? De certa maneira, sim. Então, qual é o papel do professor? O professor, ele ensina o que não se sabe, né? E o que talvez não se tivesse tempo hábil para aprender por si só, ou ainda que não se tivesse possibilidade, né, de fazer esse aprendizado. Mas, importante que o professor, ele é um revelador de segunda ordem, porque ele vai estudar, né, ele vai estudar algumas coisas, ele vai estudar teorias, ele vai estudar disciplinas, e a partir desses estudos que ele vai transmitir conhecimento para os seus alunos. Então, ele não cria o que ele vai ensinar, essa verdade ou esse aspecto. E por isso ele é um revelador de segunda ordem. Aqueles espíritos, aquelas pessoas que criam as teorias, que realmente descobrem e que vão trazer informações inéditas, esses são os chamados homens de gênio, que esses sim são reveladores primitivos ou reveladores de primeira ordem.
eles descobriram por si só alguma coisa e a partir deles, eles vão passar adiante, eles vão continuar com esse fluxo de informação. Eu acredito que aqui é importante a gente comentar algumas coisas com relação ao ensino, dizendo que ele é uma revelação de certas verdades científicas e morais, físicas ou metafísicas, feitas por homens que as conhecem a outros que ignoram. E que se não fossem repassadas por esses homens de gênio, por esses professores, essas informações elas não seriam conhecidas ou demorariam muito, muito tempo para serem conhecidas. Deixa eu achar que não. Eu só queria ressaltar alguma coisa, já para quem está acompanhando o estudo do Consolador, porque sempre que a gente, muitas vezes, né, principalmente pelas áreas que a gente escolhe como profissão, muitas vezes a gente pensa em gênio, a gente fala em Einstein, a gente fala em Tesla, e aí nos remete um pouquinho mais para a área das exatas, porque é uma área que ela é um pouco mais palpável, seus, entre aspas, produtos, né, o resultado dessas teorias. Mas eu chamo a atenção aqui quando ele fala em física e metafísica, que então aí Kardec fala, né, é bastante importante a gente pensar na metafísica. E a metafísica, na verdade, já que no Consolador vocês estão na parte de filosofia, se a gente partir numa conceituação do Aristóteles com relação à metafísica, ele fala na investigação das realidades, que vai trazer fundamento para ciências particulares. Então, é bastante importante notar que sem a metafísica e sem essa investigação das realidades dos indivíduos, das sociedades, fica muito mais difícil para um cientista da área de exatas conseguir implementar a sua teoria sem ter um conhecimento prévio do seu contexto, né, da sua sociedade, dos indivíduos que o cercam. Então, essa análise, essa investigação a partir do pensamento de Aristóteles, ela vai ser feita a partir da reflexão a respeito da natureza primeira do ser. Então, a gente está falando, o que eu acredito que é muito importante para o desenvolvimento desse estudo, é olhar para dentro, olhar como é o indivíduo e como esse indivíduo deveria ser. Então, a partir disso, várias teorias filosóficas, elas são desenvolvidas a partir desse conhecimento do Aristóteles. Se a gente for mais para a concepção do Kant, ele trata a metafísica como o estudo das formas ou leis constitutivas da razão, o que é muito importante também para a gente no espiritismo, né? Que é o fundamento de toda a especulação a respeito das realidades suprassensíveis, ou seja, além dos nossos 5 sentidos, né? E que vai ser também a fonte dos princípios gerais para um conhecimento empírico, que, ou seja, vai complementar esse conhecimento científico, e também ele vai explorar a totalidade cósmica, Deus e a alma humana. Então, eu fiz esse parênteses porque o Marco já trouxe no estudo anterior um parágrafo falando do que era a revelação, que na verdade entra nessa... Eu pessoalmente achei muito interessante essa definição da metafísica de Aristóteles, porque a revelação no final, eu já vou trazer o final, né? Mas no final ela vai significar necessariamente uma mudança de comportamento, um estudo individual e íntimo, para daí a gente, a partir das revelações e a partir de tudo isso que a gente entra em contato nos nossos estudos, a gente consiga realmente fazer uma modificação de comportamento, que não seja superficial e que seja completa, né? Porque a gente sabe que depois que os vícios são vencidos, não retornam mais. Então, é interessante conseguir se puxar e superar essas dificuldades. Alguém tem algum complemento, alguma questão para compartilhar com a gente? Sigo, então.
Então, aqui, eu trago exemplos de homens de gênio, então. Na sua maioria, eles apresentam características diferentes das pessoas, dos espíritos, entre aspas, normais, né? Que com pouco trabalho eles conseguem desenvolver aptidões diferenciadas. Só que esses espíritos, eles são espíritos que viveram mais tempo e talvez por isso eles adquiriram maior conhecimento e progrediram muito mais aqueles que são menos adiantados. Eles não são espíritos diferentes, eles são criados iguais, todos os espíritos são criados iguais, mas as oportunidades são aproveitadas de maneira mais eficaz, eu acredito. Todos têm oportunidades, mas elas são, esses homens de gênio, eles realmente têm uma sede de evolução, por assim dizer. E eles são, o saber deles, que eles trazem e que eles multiplicam, é fruto do trabalho anterior. Então, eles reencarnam para disseminar o conhecimento ou adquirir mais conhecimento ainda. Eles vão encarnar para fazer com que os outros, ou seja, nós, população normal, que estamos aqui depois da terceira revelação, que já foi desenhada, interpretada, filmada, vista e revista 1000 vezes, né, tentar nos ajudar para adquirir um conhecimento que eles já têm e, de alguma maneira, eles também vão se melhorar e evoluir. É importante a gente observar que nós, humanidade, nós de qualquer maneira iríamos progredir sem essas revelações dos homens de gênio. Mas sem esse auxílio, esse progresso, essa evolução, ela ia ser muito lenta. Então, a gente ia levar muito mais tempo para conseguir fechar um ciclo de evolução. E o papel dos homens de gênio é ensinar as verdades que nós ignoramos. Nós ignoramos por vários motivos. E dessa maneira vão alavancar o progresso. E essas questões do ignorar, muitas vezes a gente não tem um conhecimento intelectual suficiente para entender aquilo que está sendo dito, ou a gente não tem um desenvolvimento moral suficiente para conseguir replicar aquele comportamento que está sendo que a gente está enxergando. Então, esses homens, eles encarnam com uma missão divina e vêm cumprir esse papel dentro da humanidade. E eles são reveladores, então, de verdades científicas e de verdades morais. Esses reveladores, esses homens de gênio, eles podem ser uma pessoa que é um exemplo de moralidade, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, o próprio Chico Xavier, que é um exemplo excelente nosso aqui de pertinho, ou ele pode ser um cientista brilhante, como foi o Leonardo da Vinci, que ele foi notável, ele foi realmente brilhante em diversos campos da ciência, na anatomia, na medicina, no desenho, na filosofia, nas artes, né? Então, ele é uma pessoa, um espírito extremamente desenvolvido e ele veio descortinar muitas informações para que a gente, a partir disso, conseguisse alavancar a partir deste conhecimento, a partir dessas descobertas dele e conseguir seguir adiante na nossa evolução. Porque senão nós demoraríamos muito para que isso pudesse ser descoberto por conta. No contexto religioso, a revelação, ela também pode ser vista de vários aspectos. Assim, a gente pode abrir o leque. As revelações no contexto religioso, elas são verdades que não poderiam ser descobertas por meio da inteligência, mas que podem ser transmitidas por palavra direta ou por inspiração. Lembrando que a inspiração, ela é externa, é alguma coisa que a gente tem, que a gente recebe externamente, né? Uma revelação, uma mensagem, e
Diferente da intuição, que é alguma memória que a gente guarda, seja dessa encarnação ou de outra, que a gente guarda muitas vezes no inconsciente e faz as escolhas nesse sentido. Então, essa revelação religiosa ela vai acontecer através de homens no sentido indivíduos, né, sujeitos predispostos, designados como profetas, que têm a função de transmitir a mensagem aos homens. Então, aqui eu puxo um pouco da teoria do que a gente estudou nos sábados, nos últimos 2 sábados no NEP, que fala a diferenciação entre profeta e justo. O profeta ele é uma função. O profeta é aquele que fala em nome de alguém e que leva uma mensagem. E ele faz uso da palavra escrita ou falada. No caso religioso aqui, que a gente está comentando nesse contexto, e especificamente no nosso contexto espírita, um profeta ele vai falar ou ele vai escrever em nome de Deus, as mensagens de Deus. E quando Jesus fez a pregação, a pregação dessa perícope que a gente está estudando no NEP, que contém esse versículo, ele estava querendo mostrar aos discípulos a necessidade de uma postura elevada que eles deveriam ter, porque os discípulos são profetas, eram profetas do Cristo. E alguns médiuns, eles podem ser considerados profetas. Só que aí a gente precisa fazer uma diferença muito importante com o justo. Justo é uma pessoa reta, é uma pessoa que percorre de maneira corretíssima o caminho designado por Deus. Então, nos sábados a gente fez eu fiz uma brincadeirinha dizendo que justo, ele é como se fosse um conjunto maior. 100 pessoas justas, que são aquelas pessoas corretas, e que a gente vai achar no Evangelho do Espiritismo uma pergunta que fala no homem de bem, que o justo, na verdade, é o homem de bem. Existem mais justos do que profetas. E um profeta, na verdade, necessariamente, ele terá que ser um homem justo. Acha pra mim, por favor, essa questão. Então, aqui eu faço um resuminho, porque o nosso tempo é escasso, falando que profeta é função. Então, alguém está profeta, e justo é uma condição. Alguém é justo. Então, no meu intuito de ser profeta, de trazer uma mensagem, de trazer uma revelação, o meu foco principal não é buscar ser profeta, e sim buscar ser um homem de bem, um homem correto, um homem justo. Então, aqui eu tenho o meu assistente aqui, Marco Antônio, me passou o Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre os próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se não fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outra em tudo que quereria que se fizesse com ele. E aí vai adiante. Tem fé em Deus, fé no futuro, e assim ele vai. Então, este é o homem justo. É preciso, então, para ser um profeta, é preciso necessariamente que se seja um homem justo. Caso este profeta não seja um homem justo, então ele vai ser um falso profeta, que a gente tem também uma descrição do que é um falso profeta. Mas nem todo justo será profeta, porque muitas vezes o trabalho do justo que não profetiza, que não traz revelações por meio de palavras, ele vai ser visto como um exemplo, mas não pelos seus atos, mas não pelas suas palavras. Então,
todo profeta, ele deve ser obrigatoriamente justo. Então, por isso que eu puxei essa questão da metafísica, porque é uma situação comportamental. Devemos buscar ser justos, buscar ser homens de bem, para a partir disso, sim, sermos profetas e trazermos algumas mensagens ou revelações, se assim for o caso. Então, seguindo de volta nesses textos da Revista Espírita, todas as religiões tiveram seus reveladores, apropriados ao contexto em que viviam. Então, não adianta eu ter um revelador hoje falando uma linguagem da época de Jesus, porque ele não vai ser entendido, ele não vai ser compreendido. Então, ele não vai ser, na verdade, um revelador apropriado para a nossa época. E esses reveladores, eles vão iniciar a semeadura do progresso, mesmo cometendo erros. No próximo slide eu vou falar um pouquinho nas revelações, mas o Marco já comentou alguma coisa das leis mosaicas, eu acredito, aqui no estudo do Consolador. As religiões, então, elas têm sido utilizadas para dominação, isso desde a antiguidade até hoje. No caso em que as pessoas buscam ser profetas, e na verdade, nessa ânsia de buscar ser profetas, eles acabam buscando não a sua preocupação em trazer uma palavra, em trazer uma revelação, uma mensagem, e sim estão em busca do prestígio diante da multidão. Então, o que acontece? Muitas vezes, essa busca por ser um profeta, ela é até inconsciente. E essas pessoas, vamos dar um exemplo bastante prático agora do nosso contexto contemporâneo, né? Eu queria muito ter um canal do YouTube para fazer palestra espírita, assim, que nem o Aloysio e o Haroldo, sabe? Então, aí eu vou começar a olhar um monte de palestras do Aloysio e do Haroldo, vou achar um para ser o meu super exemplo, assim, e vou copiar o jeito de falar, eu vou me inspirar na maneira em que essa pessoa se movimenta as mãos e tal, porque eu quero bombar, assim, no YouTube com um canal de palestra espírita. Só que aí o que acontece? Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é pessoal, né? É o meu bem pessoal, é um desejo que eu tenho de saciar minha vontade de ser famoso no YouTube. E então fica em segundo plano a mensagem que eu vou trazer. E além disso, o meu olhar ele vai estar voltado para o perfil do profeta. Mesmo sendo um profeta na sua grandiosidade, no seu desenvolvimento pleno. Mas eu não vou conseguir prestar atenção no homem justo, que é realmente este que eu preciso me espelhar. E que eu posso vir a me tornar profeta só depois que eu realmente tiver os dois pezinhos sedimentados como um homem justo. Então, a intenção desse falso profeta, porque daí ele vai ser um falso profeta, ela é positiva e ela vai trazer benefícios, porque de alguma maneira ele vai trazer palavras de consolo, ele vai trazer boas indicações, estudos, conforto para muitas pessoas. Mas o intuito dele não vai ser pleno. E inclusive para ele, pessoalmente, o estudo do Evangelho vai ser positivo, só que ele não vai conseguir atingir a plenitude do homem de bem. Então, isso é bastante importante. E quando a gente busca a melhoria, a gente precisa buscar ser homem de bem, homem justo, e não profeta. Então, com relação... A Rosane levantou a mão, Cris. Tá bem. Pode falar, Rosane. Oi, Cris. Eu estava pensando uma coisa. Com relação ao estudo anterior da iluminação, que seria uma autoiluminação, já que a gente tem que trabalhar nesse sentido, uma pessoa, no caso, um justo, seria uma pessoa em busca dessa iluminação, porque o justo até pode
digamos, servir de exemplo através das suas ações, porque ele está caminhando pelo caminho reto, aquela coisa toda, e não necessariamente ser um profeta, porque não está pregando, mas dá para fazer um link aí com autoiluminação, digamos assim? Eu te diria, Rosane e Éder, me ajuda nessa definição, mas eu te diria que o justo, ele já é um auto-iluminado. Porque se ele conseguir fazer a metade ali do que a gente tem descrito, né, no verdadeiro homem de bem, ele coloca as suas vontades particulares em segundo plano. E ele realmente ele é um escravo de Deus, né? Ele vai realmente seguir esse caminho em linha reta do que foi traçado para ele, cumprindo com as missões, com os combinados, né, à risca. Então ele não vai sair do prumo. É isso, Éder? É isso aí, Cris. O homem de bem, né, ele é o homem de bem. Então ali tem as prerrogativas, como tu falou agora no Evangelho ali. Para ser o homem de bem eu preciso fazer isso, isso, isso. Para ser justo eu preciso isso, isso, isso. Então é um caminho a ser percorrido. Então até atingir a condição de justo, da plenitude, né, a gente vai atingindo expansões, níveis de expansões dentro de nós, de autoaprimoramento, de automelhoria, né, porque é necessário, para que seja um verdadeiro profeta, né, ele tem que ser confiável, ele tem que ser trabalhado, ele tem que manifestar em si, nas suas ações, todas aquelas prerrogativas, né. Então, é necessário, sim, atingir a plenitude para ser considerado como o título, né. A Lucília levantou a mão depois do Jairo. Tá bem. Tá, eu tenho aqui no meu celular uma frase, e aí eu fui buscar ela agora, diz assim, ó, revelação é o que você vive e não o que você lê. Encaixou bem aqui nesse slide teu, Cris, porque as revelações divinas, Moisés, Jesus, Espiritismo, não é o que eu leio sobre Moisés, que eu leio sobre Jesus, que eu leio sobre Espiritismo, né, que Deus vem colocando pouco a pouco, até porque o meu conhecimento é pouco. Então, a revelação é o que eu faço com isso, o que eu vou exemplificar, o que eu vou viver, e não apenas o que eu vou ler. Então, revelação é colocar em prática, ser um justo, né, com todos os conhecimentos recebidos através das revelações divinas, colocando em prática. É isso. Oi, pessoal, boa noite. Mas é muito interessante, assim, a gente poder estar fazendo essa construção, né, de ideias, assim, e eu fiquei imaginando que antes da gente ter a primeira revelação, nós não tínhamos um véu, nós tínhamos uma venda, porque a gente não enxergava, né? Após a primeira revelação, a gente começa a tentar descortinar um véu, porque o véu, ele dá aquele sentido de enxergar alguma coisa, né? A gente enxerga através do véu, mas não enxerga na sua plenitude. Então, eu acredito que a partir da primeira, e a gente tem a segunda, revelação com Cristo, e a terceira com a doutrina, a gente vê um grande esforço, né, de poder cada vez mais rasgar esse véu. E eu lembro muito, assim, quando a gente lê as obras espíritas e aquilo que os espíritos nos trazem, né, nessa metáfora das duas asas, né, da evolução, que é tanto a área do conhecimento quanto o campo moral, né? E aí eu lembro do Chico dizer que ninguém cai pelo coração, né? Mas cai pela inteligência. Então aí o que a gente percebe? Que muitas vezes a gente reencarna em situações diversas, ora numa, ora noutra, mas tem se percebido que muitas vezes, quando a gente reencarna com uma capacidade maior, né, e aí a gente traz esses grandes cientistas, eles trazem grandes revelações, mas muitas vezes o campo moral, que dá o sentido da evolução desses espíritos, muitas vezes eles são um pouco deixados de lado, né, e aí a gente lembra muito André Luiz, né, diz que André Luiz foi Carlos Chagas, bom, um grande cientista brasileiro, mas que precisou, né, após a sua desencarnação, viver processos, né, de refazimento no mundo espiritual muito duros, mas aí quando ele se depara, né, com a verdade da vida eterna, retoma isso,
ele busca uma força interior para buscar retomar esse campo moral até então esquecido, né? Embora se entenda que toda a construção que Carlos Chagas trouxe para a humanidade é de grande valia. Então vejo, né, que realmente os grandes mártires, né, que realmente conseguem colocar uma gema preciosa no seu processo de evolução, ele se dá no campo moral do sacrifício, da dedicação, e muitas vezes são anônimos, né? Então vejo como é interessante todo esse jogo. A gente vai ver, por exemplo, esses grandes pintores, esses gênios da arte, né? Van Gogh era um atormentado, era um incompreendido para a época devido à sua ânsia de espírito, né? De poder retratar, de poder trazer para a arte. E aí a gente vai ver esses grandes compositores também, o quanto viviam tormentos morais internos, mas tinham uma capacidade de compreensão diferenciada, mas não era o suficiente para sua construção ainda moral e espiritual, né? E traziam resgates muito dolorosos. Eu vejo quanto o processo evolutivo ele vai se dando nessa compreensão, né, nesse acolhimento de Deus, que eu fico imaginando que é muito paciencioso ao longo dessa evolução, que cada um de nós vai exercer, né, ora em uma determinada situação, ora noutra, até realmente a gente conseguir romper esse véu, como um Chico Xavier, um Francisco de Assis, né, que o Chico detinha todos os conhecimentos, assim, que a gente nunca, é surpreendente o campo do conhecimento da história, né, que o Chico tinha, e ele conseguiu, através do sacrifício, compor essas duas asas da evolução, né. Mas eu acho que André Luiz é um exemplo disso, né, quanto se realmente ele envergou a túnica de Carlos Chagas, ao mesmo tempo ele trouxe um conhecimento, mas precisava avançar mais. Agora, o que será que ele vai vir, né, para compor isso dentro desse processo de evolução, né? Então, acho que esses exemplos, assim, nos elucida também a compreender um pouco disso que a gente está estudando na noite de hoje. Maravilha, Jairo, tá muito inspirado hoje, cara, muito profunda a tua reflexão, que bela lembrança tu trazer, Carlos Chagas, né, como André Luiz, que realmente é um exemplo claro disso, do que a gente está estudando, né, muito bom, muito profundo, Cris. Se não der tempo hoje, Cris, segunda, de novo, vai devagar, hein? Mas que tá muito bom. Acho que vai. Tá, então, só para complementar ali a resposta para Rosane, essa parte do homem de bem, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, que ele começa com caracteres da perfeição e logo em seguida ele vem em homens de bem, né? Em homem de bem. Então, é bem nesse sentido de que este homem justo, esse homem de bem, ele já é um homem auto-iluminado, né? E que se assim não fosse, se esse homem não fosse justo, não fosse um homem de bem e se colocasse com a função de profeta, muito provavelmente a sua conduta ia denunciar a falsidade dele, ia ser perceptível num momento ou no outro que ele seria um falso profeta e que, na verdade, ele não seria um homem justo. Então, aqui... Oi. E bem importante, Cris, tu colocar na época contemporânea nossa, agora, aí, quantos médiums, né, que caem, né, que se mostram como realmente estão, né, porque não conseguem sustentar essa falsa imagem de justo, né. Vai passar um tempo, mas ele vai, em algum momento, ele vai se revelar. Vai cair. Vai cair. Isso é muita cautela da gente idolatrar pessoas, né. É como tu falou lá no início, Cris. Quando a gente passa a seguir pessoas e deixa de lado o conteúdo e passa a idolatrar pessoas, a hora que aquela pessoa cai todo o processo que foi construído, ou seja, nada. Né? Então é muito importante a gente se utilizar assim, do que os outros possam nos mostrar, como diz Paulo, né? Analisar tudo, mas retém o bem. Né? E também eu acreditaria, né? Toda live me é permitida, mas nem toda live me convém. Então é a gente que tem que fazer essa escolha, né? Assim, sim. É por isso que também é muito importante a gente ter um desenvolvimento intelectual para fazer uso do discernimento, né?
Bom, voltando aqui. Com relação ao planejamento de Deus, a gente pode observar agora no nosso contexto atual, né, no nosso panorama contemporâneo, que o planejamento de Deus é que as revelações elas venham através de espíritos, pouco a pouco, e pulverizadas pelo nosso planeta. E que alguns livros do Chico foram... Do Chico foi? Não, não, acho que uma codificação do Kardec, que algumas partes foram... cada página foi... Mas acho que do Chico também, se não me engano. Que mandava a mesma pergunta para vários médicos. É a parceria que ele fez com o Valdo Vieira, né? Ele psicografava um capítulo par e o Valdo Vieira psicografava o capítulo ímpar, né? E os dois não se comunicavam. Depois juntaram as duas, o conteúdo, né, para fazer a edição 1 do livro, e eram sequenciais, né? Mostrando mais uma vez. Comprovar, né? Exatamente. E também é bastante importante a gente notar que, como o Marco disse no sábado, né, se viesse um maluco, nascesse um louco e viesse com uma pedra gravada embaixo do braço com 10 leis, assim, a gente ia mandar internar, né? Isso não é uma coisa que seja bem compreendida hoje em dia. Então, com essas informações sendo disseminadas pouco a pouco pelo mundo, é uma maneira mais fácil da gente conseguir verificar a veracidade e conseguir usar do discernimento e interiorizar, como o Éder disse há pouco, o bem. Tá, mas e muito bem, mas como é que essas revelações acontecem, né? Eu vou dormir, daí hoje eu tô inspirada, né? E Deus vem falar comigo de noite. Não é bem assim. Então, nesse texto da Revista Espírita, eles comentam, Kardec comenta, que não se pode concluir que não existem revelações diretas de Deus aos homens. Mas que o mais provável, dentro dos estudos, das comprovações dele, é que os espíritos mais próximos a Deus, pela perfeição, vão transmitindo as mensagens. Então, na verdade, é um telefone sem fio, né? Deus tem uma mensagem, aí vem os espíritos puros, espíritos críticos, e vai passando até para chegar lá na mosquinha do cocô do cavalo do bandido, que somos nós, né? Para chegar até aqui. Então, os encarnados, dependendo do seu grau evolutivo, eles podem tirar o conhecimento, que é a intuição, ou receber de espíritos elevados, que é a inspiração, essas revelações, essas informações, né? Mas, retomando aquilo que foi dito no início, o caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Não, aqui, grosso modo, a gente pode dizer que é fofoca ou é intriga, né? Não dá para entrar na conversa. Por isso que é tão necessário que a gente sempre lembre que o espiritismo, a gente precisa também lembrar que ele está baseado na filosofia e na ciência, na filosofia e na religião, né? É um tripé e a gente precisa ter isso bem presente em todos os momentos. E só os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. Então, outra questão que a gente tratou no sábado foi com relação às sintonias mentais, né? Eu vou receber mensagem de um espírito desencarnado com a vibração, com a evolução muito parecida com a minha. Eu não vou querer receber uma mensagem de Emmanuel. Essa noite eu estava brincando com o Marco, que hoje de manhã, porque ontem, depois do almoço, eu dormi um pouquinho e aí eu sonhei que eu estava psicografando umas coisas e o Emmanuel estava do meu lado e ele dizia, não é isso que eu te disse, me corrigia para eu apagar e escrever de novo, né? E eu disse, sim, jura que eu estou psicografando livro do Emmanuel, né? Nem em sonho. Então, isso não é uma coisa que vai acontecer. A gente precisa, sim, então, voltar na questão da autoiluminação, do autoexame, do olhar para dentro e fazer todas essas perguntinhas que dizem aqui nas características do homem de bem. Eu fiz mal para alguém de propósito? Ou eu fiz todo o bem que eu poderia fazer? Isso entre outras, né? Daí eu costumo dizer no sábado que aquela partezinha do Santo Agostinho em que a gente deve
todas as noites, na hora da prece, fazer uma verificação, uma conversa de eu comigo mesma, né, para verificar o que eu posso modificar, o que eu posso melhorar, o que já está melhorando, né. Esse é o meu mantra. Então, é o que a gente precisa fazer realmente. Aqui eu trago um versículo de João, capítulo 4, versículo 4, que é bastante importante com relação ao discernimento, que ele diz: não acrediteis em todos os espíritos, vede antes se os espíritos são de Deus. Então, por que isso? Todas as categorias de espíritos, elas vão se manifestar, e de acordo com as nossas vibrações, a gente vai entrar em conexão com este espírito ou não. Então, essa conexão do visível com o invisível, ela vai acontecer, mas ela vai acontecer determinada pelas compatibilidades de vibrações que nós temos com esses espíritos que nos rodeiam. Esses espíritos desencarnados, eles vão ser mais ou menos esclarecidos, e vai depender de nós mesmos discernir o que é bom e o que é mal naquilo que eles vão nos dizer. Então, só porque a gente recebeu uma mensagem de teor duvidoso e é de um espírito desencarnado, a gente não vai simplesmente seguir aquilo. É preciso ter o intelecto para verificar se isso é positivo ou se é aconselhável ou não. Então, aqui, os espíritos não se manifestam para libertar o homem do estudo e das pesquisas, nem para transmitir inteiramente pronta nenhuma ciência. Pessoalmente, eu acredito que é das partes mais importantes, assim, porque normalmente o que a gente pensa, o que a gente pensava, eu falo isso com relação a antes de eu me aproximar da religião espírita, da casa espírita. Quando tu tinha uma revelação, ou quando tu ficava sabendo de alguma coisa, seja pela fonte que fosse, tu recebia isso como uma graça, tu recebia isso como, ai, que beleza, eu soube, tive uma revelação, ou fiquei sabendo um pouquinho do meu futuro, alguma coisa assim. Na verdade, isso, eu acredito que até possa ser considerado como uma graça, como uma oportunidade, mas mais do que isso, é uma responsabilidade. Porque tudo que chegar até nós, toda mensagem que chegar até nós, ela vem vestida com uma responsabilidade. Primeiro, do entendimento correto do que está vindo, né? E segundo, porque isso com certeza não é para ficar parado, não é para entrar num ouvido e sair no outro. É com algum intuito. É com algum intuito de melhoramento, é com um puxão de orelha. Então, é bastante importante que a gente se dê conta que isso é um empurrão, que é uma semente. E será que o nosso coração, ele é uma terra fértil o suficiente para conseguir plantar essa semente e saber o que fazer essa árvore depois frutificar? Também é muito importante que algumas vezes essas revelações elas chegam, mas quem recebeu a revelação pode notar que o receptor ainda não está pronto para entender. Então, também aí entra o discernimento do jogar palavras ao vento, né? Porque vê que quem deveria escutar isso, a sua terra não está arada o suficiente. Então, é guardar isso para um momento oportuno poder realmente ser bem aproveitada. E mais uma questão é que somente aquilo que é possível que a gente saiba é que é transmitido. Então, ainda com relação aos espíritos, né, que vêm comunicar com a gente, esses espíritos, eles não serão necessariamente sábios, porque eles saíram da Terra. Então, eles têm espíritos superiores e também têm espíritos vulgares. E pedir conselhos aos espíritos desencarnados não necessariamente é uma garantia de uma opinião ou de um aconselhamento idôneo ou
mais inteligente do que o meu marido, o meu vizinho, a minha mãe. Então, é bastante importante a gente se dar conta que nós estamos tratando com semelhantes, né? E qual, então, a utilidade das revelações? Elas não vão nos revelar o que nós podemos adquirir por conta própria, e também há coisas que não são permitidas revelar, e isso vai depender do nosso grau de adiantamento. Algumas vezes, após anos de melhoria, de autoiluminação, a gente possa receber algumas revelações que antigamente não tinha condição de entender. Então, a utilidade das revelações é realmente causar uma transformação íntima e individual, que vai ter reflexo direto no nosso caráter, nos nossos gostos, nas nossas tendências e também nos hábitos e nas relações sociais. Então, assim, nós vamos dar o nosso testemunho e nós não necessariamente vamos precisar nos tornar profetas fazendo uso da palavra, mas sim, talvez, a partir das revelações, buscar com mais afinco nos tornarmos pessoas, indivíduos justos, né? Então, as revelações, elas vão dar possibilidade do Espírito encarnado dar continuidade ao trabalho designado aqui na Terra. Como último slide, eu trago o mesmo parágrafo que o Marco trouxe no outro estudo, que é um parágrafo conclusivo de um dos textos da Revista Espírita, que diz o seguinte: assim, a revelação tem por objetivo pôr o homem na posse de certas verdades que ele não podia adquirir por si mesmo, e isso visando ativar o progresso. Essas verdades, em geral, se limitam a princípios fundamentais, destinados a pô-lo no caminho das pesquisas e não a conduzi-lo pela mão. São balizas que lhe mostram o objetivo, cabendo-lhe a tarefa de as estudar e lhes deduzir as aplicações. Longe de o libertar do trabalho, são novos elementos fornecidos à sua atividade. Então, com isso, eu termino a minha apresentação, marquinha do nosso NEP do sábado e da nossa Casa Espírita. Muito obrigada e aguardo as considerações. Muito bom, Cris. Excelente. Material muito valioso, né? Isso vai ficar no nosso acervo. Aprendemos muito, né? É muito importante nós estarmos mergulhando, né, de forma mais profunda, porque isso nos torna mais responsáveis ainda, né, pelo que estamos fazendo com a nossa encarnação. Então, os estudos foram praticamente em sequência, né, a temática, para que a gente possa aprofundar, buscar pelas nossas mãos, né, tudo o que puder e couber no nosso esforço para a nossa melhoria, para a nossa transformação, para a nossa mudança, né. Então, muito obrigado, Cris, aí pelo estudo, né, que possam compartilhar conosco sempre que tiverem essa riqueza de material, para que a gente possa aprender juntos com você, né. Muito, muito obrigado mesmo por compartilhar conosco os teus estudos aí, tá? Fica o convite a todos, então, não sei se alguém quer fazer alguma fala, alguma coisa, pode levantar a mãozinha, antes da gente fazer a prece de encerramento, né, para agradecer por esses instantes aí que passamos juntos e que certamente dignificou nosso estudo, e já nos deixa ansiosos para a próxima segunda-feira estarmos todos reunidos, né. Eu vou pedir para a Ana Paula fazer a prece para nós de encerramento, pode ser, Aninha?